Precisa de entrar um pouco na história para a gente entender o contexto aqui e depois aplicar esses ensinamentos que o Senhor trouxe a mim, a nós nessa manhã. Amém? Esse livro do profeta Zacarias, ele começa aqui trazendo uma exortação ao arrependimento ao povo de Israel. Esse povo de Israel foi levado cativo para a Babilônia. Nabucodonosor, que era o imperador da época, pegou ali o povo de Judá, cercou a cidade, devastou a cidade, cercando ela ali, o povo entrou na miséria, impostos muito altos, e depois veio o profeta Jeremias anunciando ali que o povo ia entrar no cativeiro, e o povo não deu ouvido, continuaram fazendo as coisas contrárias ao que o Senhor tinha ordenado. Por essa razão, cumpriu-se a palavra do Senhor. Entrou Nabucodonosor ali na cidade de Judá, levou o povo, os mais ricos levaram cativo, e os pobres ficou ali em Jerusalém, na miséria mesmo. Então, aqui já se cumpriu um pouco da história profetizada por Jeremias. Depois que aconteceu isso tudo, veio um rei chamado Ciro, que dominou o império de Nabucodonosor, o império da Babilônia, e tomou o império da Babilônia. Ciro, então, começou a governar o mundo. Como Jerusalém tinha sido levado cativo, Jerusalém estava subjugada ao império persa agora, a Ciro, que era o novo conquistador ali da Babilônia. E então, passados esses anos aqui de exílio, acontece uma mudança no rei persa, e Ciro, ele morre na guerra, aí seu filho toma o poder. Mas de alguma maneira ali, eles colocam que Cambises cometeu suicídio, mas eles tramaram ali uma rebelião, e Dario então toma o poder. Então Dario, ele tomando o poder, ficou ali reinando por um tempo. Veio o seu filho, Xerxes, que casa então com a Esther, que era judia. E o povo começou a ter um alívio ali, porque até então, a história, eu estou contando a história que aconteceu nos impérios. Até então o povo ainda estava sendo atribulado. Porém, pouco antes, com Ciro, quando Ciro toma o poder de Nabucodonosor da Babilônia, ele faz um edital, libertando o povo de Israel para voltar para as suas terras. Porque até então o povo estava indo longe das coisas do Senhor. Mas eles se arrependem lá na Babilônia, e o Senhor dá a eles uma nova oportunidade através de Ciro de começar a voltar para Jerusalém e reconstruir o templo de Jerusalém. Então Ciro ordena Zorobabel, que era o governador que ele colocou ali, para voltar com alguns remanescentes. Foram mais ou menos 50 mil pessoas para reconstruir o templo de Jerusalém. Porém, o povo volta para Jerusalém, mas os seus corações ainda ficaram presos, cativos na Babilônia, com as coisas da Babilônia. Então, eles não começaram a querer construir o templo, mas eles pararam, porque teve essa mudança de governo no império, que Ciro morreu, veio Dario ali, e teve essa mudança e ficou parada a construção do templo. Eles só fizeram o fundamento lá. Aí ficou muito tempo parado, jogaram até escombros ali, ficou 16 anos parado. Então o Senhor levanta o profeta Ageu e o profeta Zacarias para profetizar a respeito dessas construções. Ageu, ele veio antes de Zacarias, ele era mais velho que Zacarias, ele profetiza a respeito da reconstrução física do templo. Vocês precisam voltar para as coisas do Senhor, para reconstruir o templo, porque até então a cidade tinha sido devastada, as campinas estavam todas devastadas,
Jerusalém estava toda destruída. E quando Ciro libera o povo para voltar, eles encontram tudo em ruínas. Aí o que acontece? Eles começam até a construir o templo, mas eles preferem reconstruir as vidas particulares deles primeiro, que eram as suas lavouras, que eram os seus bens materiais, que eram as coisas que estavam tudo destruídas ali, para coisas deles mesmo, particulares, e esquece das coisas do Senhor. Então o profeta Ageu levanta para clamar ao povo, lembrar, olha, vocês precisam voltar a reconstruir as coisas do Senhor, a reconstruir o templo do Senhor. Passado 2 meses depois, levanta ali o profeta Zacarias, que era mais novo, que tinha nascido na Babilônia, e ele era sacerdote e também é profeta, e levanta com o intuito de também alertar o povo, não só da construção física do templo, mas da restauração interior deles também, a restauração espiritual da nação de Israel. Então ele vem aqui no primeiro capítulo trazendo uma exortação para o povo. Ageu então foi um profeta que olhou mais a questão física, reconstrução física do templo, e Zacarias ele olha mais a reconstrução espiritual das coisas de Deus na vida das pessoas judias, dos israelitas. Então, esse livro aqui de Zacarias é um livro tratado como o maior livro messiânico e apocalíptico dos profetas menores. São 12 profetas menores, incluindo Zacarias, mas Zacarias se destacou como sendo o maior. Ele só perde para o profeta Isaías, na questão de profetizar sobre Jesus Cristo. Então Zacarias, o livro dele aqui, ele vai ser o livro mais longo dos profetas menores, e ele vai falar muito sobre Jesus, sobre a vida de Jesus e sobre a volta dele. Nós vamos hoje estudar os 6 primeiros versículos, que ele vai lembrar aqui a questão do arrependimento. Na próxima oportunidade eu vou continuar falando sobre as 8 visões que ele teve, é do capítulo 1 até o 8, e depois do 9 ao 14 ele vai falar sobre as coisas futuras. É como se fosse um apocalipse do Antigo Testamento. Amém? Então Zacarias ele vai tratar aqui primeiro sobre o arrependimento. Então, só recapitular aqui rapidamente, que é muita informação. O profeta Zacarias, ele era profeta jovem, ele era sacerdote, ele era da linhagem de Arão, certo? E ele é levantado como profeta. A palavra do Senhor veio a ele. Olha só o que diz no versículo 1: no 8º mês do 2º ano, no reinado de Dario, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido. Baraquias e Ido eram sacerdotes também. Ido era avô de Zacarias. Ido foi um dos que voltaram lá da Babilônia também, junto com o seu filho Baraquias e o seu neto Zacarias, todos eles na linhagem sacerdotal. Só que o diferencial de Zacarias é que ele foi levantado como profeta. Geralmente os profetas eram levantados ali e não tinha essa linhagem sacerdotal. Já Zacarias destacou por isso, porque ele tinha uma influência a mais no povo e a palavra do Senhor veio a ele. Então ele se torna um profeta a falar para o povo. E então Ageu e Zacarias, eles pregam quase ao mesmo tempo, falando um pouco da restauração, tanto física quanto espiritual, do templo do Senhor e deles mesmos. Então o que acontece? Zacarias, então, ele era um sacerdote, profeta, filho de Baraquias, filho de Ido. Então ele tinha uma linhagem, ele tinha uma descendência que era contada aqui, que dava respeito para ele. E o nome Zacarias significa o Senhor se lembra. Olha só que interessante. O nome de Zacarias, Senhor se lembra. E o nome de Baraquias significa o Senhor abençoa. E o nome de Ido, que era o vô de Zacarias, significa tempo
marcado. Zacarias, o Senhor se lembra, Baraquias, que era o seu pai, o Senhor abençoou, e Ido significa tempo marcado. Se fosse juntar os três significados do nome, daria-se: o Senhor não esquecerá as promessas da aliança para abençoar Israel no tempo marcado. Olha só que interessante. Então, quando a gente vai olhar para a geração, é maravilhoso isso. A gente não para pensar, fala qual é o significado do meu nome, o significado do nome do meu pai, do meu avô. Eu estou parando a pensar nisso hoje, eu fui fazer isso, e olha só que interessante, a gente juntar a ideia aqui no texto, para a gente, quando tiver um filho também, você ter essa ideia de abençoar seu filho com uma palavra, abençoar a sua geração com uma palavra, até no nome a gente pode fazer isso. E o Senhor, então, começa a exortar aqui o povo ao arrependimento. Desde as gerações passadas, o Senhor vem falando, o Senhor vem alertando, o Senhor vem exortando, e o povo não dava ouvido. Então, a partir desse profeta, que voltou ao exílio, ele é um profeta pós-exílio, né? O povo voltou ali do cativeiro, ele vem trazendo uma nova esperança para o povo de Israel, a partir de Zacarias. E se a gente for olhar na história, começou lá em Moisés e terminou em Samuel, que foi o tempo dos juízes. Depois começou de Saul e terminou em Zedequias, que foi o último rei de Israel. Quando eles vão para Babilônia e eles voltam do exílio, os sacerdotes então tomam conta do governo, certo? Então os sacerdotes agora eles têm mais autoridade a respeito do povo. E eles voltam ali através de Zorobabel e começam a reconstruir o templo, depois começam a reconstruir a cidade, e Neemias vai reconstruir os muros. E então a história começa a desenrolar aqui. A reconstrução do templo, ela foi uma obra específica ali, alertada por Ageu e Zacarias. Os dois profetas, eles enfatizaram mais isso. Precisa se reconstruir o templo. Eles eram contemporâneos nas ideias, eles tinham essa preocupação permanente de querer reconstruir o templo, de querer preparar o templo ali para as coisas do Senhor, só de uma maneira diferente. Porque antigamente os profetas alertaram, Jeremias alertou, e o povo não deu ouvido, porque eles seguravam ali na religião. Deus não vai fazer isso com nós, não. Deus não vai fazer isso com a gente, não. O templo do Senhor está aqui, a arca da aliança do Senhor está aqui na cidade. Não vai acontecer isso com nós, não. E Jeremias profetizou que eles iam ficar ali 70 anos no cativeiro. Também profetizou que eles voltariam no cativeiro. E todas essas profecias se cumpriram. Todos os acontecimentos que Jeremias profetizou se cumpriu. A cidade foi invadida, o templo foi destruído, foi tudo destruído. E depois também eles começam agora a voltar. O Senhor permite eles voltar. Então a palavra do Senhor, ela se cumpre. Quando é profetizada, pode ficar tranquilo, vai acontecer. A diferença é como que a gente vai, qual será a nossa atitude a respeito dessa palavra. Porque se eles ouvem, dão ouvidos ali à palavra que Jeremias estava profetizando, talvez tudo seria diferente. Mas eles não deram ouvidos. E é isso que Zacarias começa a alertar o povo aqui. Então eles voltam do exílio, mas o coração deles não volta para Deus. Eles voltam com seus corpos, mas sua alma ficou lá, o seu espírito ficou cativo ainda. Muitas vezes acontece com a gente, irmão. A gente peleja com as coisas de Deus, a gente participa até dos cultos, a gente vem, a gente faz, a gente
Mas o nosso coração ainda está preso, cativo nos vícios, cativo nas ideologias, cativo nas ideias mundanas, cativo, preso aí nessas coisas que o mundo oferece. E o Senhor alerta nós aqui nessa manhã: olha, não fique preso nisso, volte para o Senhor de todo o coração. O Senhor está aqui, a oportunidade é nossa. Eles tiveram a oportunidade de Elias, não aproveitaram. E veio a palavra do Senhor, e eles sofreram grandes disciplinas ali. O povo foi preso, os bens desafiados, eles sofreram na mão dos imperadores por 70 anos. Foram tempos e tempos cercados com pobreza, com miséria, porque eles não deram ouvido às coisas do Senhor. Então, quando o Senhor fala, Ele cumpre. E se Ele falou para nós, seguimos os mandamentos, cumprimos aquilo que Ele deixou ordenar, e se nós cumprirmos isso, as bênçãos do Senhor vão vir. Agora, tem a palavra que diz assim: se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Mas se o Senhor é contra nós, quem será por nós? Não tem como. Então é melhor a gente apegar nas coisas de Deus, cumprir os mandamentos, pelo menos tentando se esforçar para cumprir, para que o Senhor nos abençoe, para que o Senhor nos dê uma nova vida, para que o Senhor restaure a nossa geração, para que o Senhor abençoe nossa família e transforme o nosso país, a nossa nação, aonde nós estivermos. É nós que temos a oportunidade. Eles tiveram a oportunidade deles. E eles voltaram, depois do exílio, para começar do zero, para ter ali uma nova caminhada, para começar de novo, para fazer de novo, tudo outra vez. Por quê? Porque eles erraram, porque eles deixaram o ser do Senhor, eles preferiram não obedecer, não cumprir os mandamentos a qual o Senhor tinha ordenado, quebraram a aliança que Deus tinha feito com eles, sofreram a disciplina, mas depois eles se arrependem e voltam. Tiveram essa oportunidade. E então Zacarias, ele começa aqui a dizer as palavras que o Senhor colocou no seu coração. E diz, no versículo 2: o Senhor se irou em extremo contra vossos pais. Os pais deles foram que erraram. Os pais deles que deixaram de cumprir a aliança. Então, por conta dessas atitudes errôneas, foram levados cativos e sofreram nas mãos dos imperadores. Mas, através dessa palavra que o Senhor liberou ali, eles se arrependeram e agora voltam. Então, a gente começa a ter aqui algumas lições. A primeira lição que eu quero passar para os irmãos é que a palavra do Senhor veio. A palavra do Senhor veio a Zacarias. Então, ele falava com autoridade. Ele pregou com autoridade. E ele não só pregava, como ele também intercedia, porque ele era sacerdote. Ele estava dentro da casa do Senhor, intercedendo para o povo. E a primeira coisa que ele fala: olha, o Senhor se irou em extremo contra vossos pais. Primeiro, a palavra do Senhor veio aí, a misericórdia do Senhor. Quando a mensagem vem para a nossa vida, igual está vindo agora, está vindo hoje, não eu que estou falando. Não, a mensagem é dele. Não é nós, não é parte de dentro de nós, da nossa cabeça. Não, a palavra, a mensagem é de Deus. Nós somos somente instrumentos. A palavra do Senhor veio a Zacarias. Ele foi um instrumento do homem usado no nome do Senhor, por causa que a palavra do Senhor veio a ele. Ele não criou isso na cabeça dele. Não. Deus que mandou a mensagem através dele. E é isso que a gente tem que atentar. Nós somos instrumentos na mão do Senhor. A palavra de Deus está
conosco. A palavra de Deus está na nossa mente, tem que estar no nosso coração. Então, quando vem a palavra do Senhor, nós precisamos transmiti-la. Nós precisamos falar, nós precisamos usar as armas que nós temos, os instrumentos que nós temos nas nossas mãos para pregar essa palavra. Hoje nós temos a internet, hoje nós temos as redes sociais, hoje nós temos tantas coisas que nós podemos fazer ali. Nosso testemunho de vida, nós recebemos a palavra do Senhor aqui semanalmente. E o que é que nós estamos fazendo com essa palavra? Quais são os frutos que nós temos dado, que essa palavra tem feito em nossas vidas? Que nós temos aproveitado dessa palavra? Será que estamos só enchendo nossa vida espiritual e guardando para nós mesmos? Ou nós temos feito alguma coisa para transmiti-la também? Quando a gente vê ali alguma frase que toca o nosso coração, poste, coloca na internet, posta, fala com alguém no seu trabalho. Eu mesmo tenho muita oportunidade de conversar com as pessoas, e eu sempre falo alguma coisa com as pessoas. Geralmente muitas pessoas estão carentes, precisando de ouvir alguma coisa, e a gente tem tesouros na nossa mão, a gente tem tesouros guardados aqui, nós temos alimentado essa palavra, mas nós precisamos também anunciá-la. Jesus falava aí de fazer discípulos e de pregar. É isso que nós temos que fazer. O profeta Zacarias cumpriu o que o Senhor pediu a ele. A palavra do Senhor veio a ele e ele falou. Então a gente viu aqui já a grande ira do Senhor se cumprindo sobre o povo de Israel. Foram escravizados, ficaram 70 anos cativos. Manifestou-se a ira do Senhor a vida daquele povo, porque eles foram infiéis à aliança do Senhor. Que nós nessa manhã, nós mantemos o nosso coração, a nossa vida fiel à aliança que Jesus fez lá na cruz do Calvário por nós, fiel a Jesus, cumprindo os seus requisitos todo dia, ou pelo menos nos esforçando para isso. Que nós não tivemos essa conduta, o Senhor nos abençoará, e não só a nós, também a nossa geração. Amém? Então no versículo 2 ele vai falar: o Senhor se irou em extremo contra vossos pais. O pecado do povo atraiu a ira de Deus. O pecado daquele povo trouxe para eles um juízo. Então, irmãos, o que nós devemos fazer? Aprender com os erros dos nossos pais. Ele aqui começa a alertar: olha, seus pais errou. O Senhor se irou em extremo com eles. Então nós temos que aprender com os erros dos nossos pais, para nós não cometer o mesmo erro. Também devemos aprender com os erros do passado, a qual nós cometemos. Pode ser do passado, pode ser até ontem. O erro que ele cometeu ontem, nós não vamos cometer ele hoje. Nós devemos aprender com os erros das outras pessoas também. A gente viu a pessoa errando e ela vai fazer errando. Os erros do passado, muitas das vezes nos assombram, traz para a gente medo, traz para a gente insegurança, traz para a gente desconfiança, compromete o nosso futuro espiritual. Então a gente tem que aprender a olhar para isso e falar: olha, isso aqui é uma base para mim, não vou fazer nada. E é isso que Zacarias começa a dizer: olha, tome cuidado, aprenda com os erros dos pais de vocês. Tem gente que fala assim: meu pai é assim e você assim também. Minha mãe faz isso, eu vou fazer. Não, vamos filtrar, vamos fazer os bons exemplos, vamos cumprir as coisas boas que eles fizeram. Hoje nós somos o que somos por causa dos erros que nós cometemos atrás. Nós estamos melhorando cada dia mais. Eu estou ainda novo, tem muitas coisas para eu aprender, para acontecer comigo ainda, mas eu já tenho uma bagagem. Agora você olha aqui os irmãos, o Jorge, por exemplo, o irmão João, já tem um conhecimento bem maior que o nosso, de vida, de experiência, e tanta coisa que eles já aprenderam. A gente pode olhar para eles, tirar nota, tirar proveito das coisas que eles fazem hoje, de coisas boas. Tantas outras pessoas também que passam por dificuldade, passam por problemas, passam por erros, consequências de erros que eles cometeram. E a gente pode olhar isso como exemplo: olha, eu não vou fazer isso.
E principalmente se tratando das coisas espirituais. Quantas igrejas a gente vê, quantas pessoas a gente vê falando mal de igrejas, falando mal das coisas que acontecem dentro da igreja. Olha, quando cada igreja não aconteceu isso e outro. Vamos olhar isso e aprender com ele, para nós não fazer isso aqui dentro da nossa comunidade. Se eles estão falando mal, problema deles, a gente não vai fazer isso. A gente vai orar para que o Senhor levante mais pessoas, para que o Senhor restaure mais pessoas e para que Ermínia seja restaurada, não para falar mal das outras igrejas ou qualquer outra coisa. Aprender com os erros, isso é geral, tanto físico quanto espiritual. E Zacarias ele vinha alertando isso aqui, ó. E outra coisa, nós temos hoje a oportunidade de ser sal e ser luz aqui na Ermínia. Ser sal e ser luz entre nós. Ser sal e ser luz onde nós colocarmos as plantas dos nossos pés. É hoje, é agora, é nesse tempo, nós temos a oportunidade. E o Senhor está trazendo a palavra no nosso coração. Olha para a história, olha para o passado, olha para os erros dos pais de vocês. Deus chama nós para impactar a nossa geração, dizendo: olha, Jezinho, você está aqui hoje para aqui dar servido. Olha, irmã família, você está aqui hoje, faz de tudo para fazer alguma coisa diferente nessa nação, irmã Luana. Faz de tudo. Você tem a oportunidade agora, cumpra os mandamentos. Essa é a palavra do Senhor para nós. Em vez de nós ficarmos olhando para os erros, ou cometendo os mesmos erros de ontem, os mesmos erros do passado, é olhar para o presente para não cometermos esses erros, para que o nosso futuro seja diferente, para que as nossas famílias sejam restauradas, para que a nossa vida possa buscar algo novo do Senhor. E quando ele começa a dizer isso aqui, alertando, ele faz um chamado também ao arrependimento. Ele começa a introdução ao arrependimento. E no versículo 3, olha o que diz aí. Portanto, diz: assim diz o Senhor dos exércitos. Assim diz o Senhor dos exércitos. Ele está chamando para agora eu vou falar. Quem está falando aqui é o Senhor dos exércitos. Então é hora do povo alertar, abrir os ouvidos, ficar atento, porque vem a palavra do Senhor. É como um chamado. Assim diz o Senhor dos exércitos. Ou alertar, ou olhar, ou atentar, parar de fazer o que estava fazendo e observar e ouvir. Aí vem a palavra do Senhor. Olha o que diz: tornar-vos a mim. Tornar-vos a mim. É um chamado forte, é um chamado convicto, é um chamado ao arrependimento. Fala: olha, tornar-vos a mim. Sabe por quê, irmãos? A geografia de Jerusalém, os muros de Jerusalém, a arca da aliança dentro do templo lá em Jerusalém, não foi o suficiente para proteger o povo do cativeiro, para proteger o povo da ira de Deus. Não. Quando ele fala, tornai-vos a mim, quer dizer, o Senhor é a nossa segurança, é o Senhor que é a nossa torre forte. Não é porque nós estamos aqui na igreja que nós estamos blindados, não. Se nós estivermos com o Senhor é por nós, quem será contra nós? Se nós estivermos com o nosso coração voltados para Ele, nós estamos seguros debaixo de suas asas, no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Onipotente, e nós vamos descansar. Então, quando ele fala, tornai-vos a mim, quer dizer, vocês estavam perdidos, estavam longe, eu quero que vocês tornem para mim. E lá em Tiago, no capítulo 4, versículo 8, ele vai falar um pouquinho sobre isso também. Achegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós outros. Portanto, pecadores, limpai as vossas
achegai-vos a Deus. É um passo de arrependimento, é um passo de prioridade, é você deixar tudo de lado e abrir mão de todas as outras coisas e se achegar, tornar ao Senhor, voltar ao Senhor. É o dever de todas as pessoas, é o dever de todo cristão. E qualquer pessoa, irmãos, pode mudar, qualquer causa pode ser transformada, qualquer problema pode ser resolvido. Não há nenhuma causa perdida se estamos perto do Senhor. Não há nada que impeça quando nós estamos perto do Senhor, porque se Ele falar que vai acontecer, vai acontecer. Mas é preciso deixar os maus caminhos e tornarmos a Ele, deixar esse coração endurecido ser transformado em coração mole, deixar essa casca do pecado e se atentar para a obra do Espírito Santo na nossa vida, se atentar para a obra de Cristo na cruz do Calvário e tomar posse das promessas do Senhor, para que o Senhor perdoe a nossa vida, para que o Senhor restaure a nossa vida, para que o Senhor mude a nossa vida por completo. É hoje que nós temos a oportunidade, é agora. Mas nós precisamos de atentar para isso, olhar, fazer um exame dentro de nós, falar: será que eu estou achegando a Deus? Será que eu estou aproveitando aquilo que o Senhor tem colocado diante de mim? Será que eu estou aproveitando essa oportunidade de me apresentar ao Senhor como um vaso vazio para que Ele me encha? Sabe? Nós precisamos então tornar, voltar para o Senhor, arrepender. A palavra arrependimento significa mudança, mudança de vida, mudança de atitude, mudança de rota. No dicionário, o Aurélio fala assim, fala que é ficar triste, pensar com tristeza nas coisas que a gente está fazendo, tudo. Mas o arrependimento não é só de ficar triste, mas é uma mudança radical mesmo de vida, é uma mudança radical de atitude. É falar: eu não quero continuar assim mais, eu vou voltar para as coisas do Senhor, eu vou ler a palavra do Senhor com o coração, eu vou fazer de tudo para que o Senhor transforme minha vida através da palavra e mudar. Daquele instante diante, não ser mais a mesma pessoa, mudando, com os corações voltados para as coisas do mundo, procurando essas coisas do mundo. É mudar de atitude. A partir de hoje eu serei uma nova mulher. A partir de hoje eu serei um novo homem, um novo jovem, transformado, mudado para as coisas do Senhor. Isso é arrependimento. Talvez a gente vê as pessoas falando que é arrependido, não arrependeu, mas na verdade ela só foi ali fisicamente fez um ato. Mas lá no coração mesmo, ainda está cativa nas coisas que ela falou. É o que está acontecendo aqui. É o que Zacarias começa a alertar aqui. Olha, o Senhor está dizendo, o Senhor dos Exércitos está dizendo, tornar-se a mim. Não é qualquer palavra, não é qualquer um que está falando, é o Senhor dos Exércitos, é Deus. Ele está dizendo, tornar-se a mim. Ele termina dizendo melhor: diz o Senhor dos Exércitos, tornar-se a mim. Deus, irmãos, Ele está de braços abertos para nos receber. A qualquer momento, a qualquer hora, qualquer instante, mediante um sincero arrependimento, abre-se a porta da redenção, abre-se a porta da restauração para a vida do homem e da mulher que sinceramente se arrepende. E quando a gente olha para isso, a gente aprende, irmãos, que o arrependimento fraco, ele impossibilita o homem de ter um relacionamento fixo, firmado com Deus. Porque esse povo aqui, eles voltaram para as suas terras, o seu coração ficou lá. Eles se arrependeram, aparentemente, e o Senhor deu a oportunidade para eles voltarem. Mas foi um arrependimento fraco. Aí daí a pouco eles já estavam começando a esquecer de novo as coisas de Deus. Muitas vezes acontece com a gente, irmãos. A gente vem no meio, a gente começa, a gente faz, quer que o Senhor use a nossa vida, e começa a cercar os erros da nossa vida, começa a cometer menos erros. Mas de repente a gente relaxa,
falar, Deus já te abençoou demais, está muito bom o dia que eu estou, e comece a enfraquecer espiritualmente. Isso é um arrependimento fraco. Talvez, irmão, nós precisamos de nos arrepender da forma que nós nos arrependemos. Nós precisamos de arrepender da forma a qual nós arrependemos. Será que o nosso arrependimento de estar diante do Senhor está sendo sincero e verdadeiro? Ou é para cumprir alguma tabela de visita na igreja? Ou para cumprir algum requisito para os outros verem? Ou se lá no nosso coração realmente nós estamos buscando esse arrependimento? É isso que Zacarias começa a alertar o povo. E depois ele fala de uma promessa. Então, tornai-vos a mim, diz o Senhor dos Exércitos, versículo 3, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Ele faz uma promessa: vocês se tornarem a mim, vocês vierem a mim, eu vou até vocês também. Ele fala, diz o Senhor dos Exércitos, diz o Senhor dos Exércitos. É uma promessa que a gente tem que apropriar, a gente tem que tomar posse. Fala, Senhor, eu quero o Senhor mesmo. E o Senhor vem até nós. E a nossa geração tem a oportunidade de impactar a vida das outras pessoas hoje. Se nós nos voltarmos para o Senhor de todo o nosso coração, as outras pessoas também serão abençoadas. As outras pessoas também vão ter essa oportunidade. Olha só, 50 mil mais ou menos que voltaram ali para Jerusalém, para reconstruir Jerusalém por completo. Aí alguns deixaram as coisas do Senhor, mas depois veio a palavra do Senhor, Zacarias, o povo começou a se voltar, uma a uma, foi se voltando ao Senhor, e a nação inteira foi abençoada. Nós somos poucos aqui, mas se nós nos levantarmos com total arrependimento, sincero diante do Senhor, começar a clamar por vida, começar a clamar por mudança, nós temos a oportunidade hoje de abençoar a nossa nação. Nós temos a oportunidade hoje de ser luz, de ser sal, de temperar, de também, o sal também protege, irmãos. E isso que nós temos que apropriar, essa palavra. Fala, olha, nós temos a oportunidade hoje, então não vou cumprir os mesmos, fazer o mesmo erro do passado, fazer os mesmos erros que as outras pessoas fizeram. Não, olha, a Igreja Batista de 2024, em setembro, vai ser diferente da Igreja Batista do ano passado. Nós temos que ser melhores, nós temos que fazer diferença, melhor do que foi no ano passado. Olhar para os erros do ano passado e falar, não, nós fizemos aqui hoje, não é uma coisa diferente. E subir no degrau de glória, depois do degrau de glória, o Senhor vai nos abençoar. Então, irmãos, a disciplina de Deus na vida daquele povo trouxe um ensinamento para eles também, trouxe uma ameaça também da ira de Deus, porque, olha, seus pais erraram e eu cumpri a sentença. Então Deus já estava alertando. Vocês vão fazer isso também? E depois ele faz uma promessa: então, se vocês tornarem a mim, eu vou tornar a vocês. Nós chegarmos a Deus, Ele se chegará a nós. Irmãos, é fato. Eu já experimentei isso. Quantos de nós já experimentamos isso? Quando a gente ora com o nosso coração sincero, tentando fazer as coisas certas para o Senhor nos abençoa. Quantos de nós já foi abençoado? Quantos de nós já recebemos tantas coisas boas? E a gente tem que continuar. A gente tem que continuar buscando, fazendo de tudo para que o Senhor nos abençoe. É uma atitude de abandonar o pecado, deixar o pecado de lado. Uma prática da palavra, um exercício físico mesmo das ações nossas na sociedade. O mundo é o qual nós vivemos. Aonde nós estivermos, exercitando a palavra, fazendo de tudo para não pecar. Pecar tem que ser um acidente na nossa vida. E o pecado traz consequências, irmão. Nós estudamos isso terça-feira nas casinhas. É a questão do pecado. Ele traz consequências. Olha, eu ri da Bíblia, tantas consequências que teve. O Senhor perdoa, mas traz consequências. Então, se a gente cercar a nossa vida com a palavra,
palavra do Senhor, errando mesmo, mas temos a condição e a oportunidade de ser muito abençoados. E eu faço a pergunta, irmãos: você tem e como você consegue identificar se houve realmente arrependimento na sua vida de coração? Será que houve um arrependimento sincero na nossa vida? Nós devemos olhar as nossas ações no passado, as coisas que nós fizemos, e aprender a tomar uma nova direção, tomar uma nova atitude, tomar uma nova visão espiritual. É isso que a gente vai arrependendo, que a gente vai transformando, que o Senhor vai nos mudando. É isso que é o arrependimento real na vida nossa. É quando nós olhamos os nossos erros para não errar novamente. Nós olhamos para o passado, tomamos exercício dele e aprendemos para não errar novamente. E ele continua dizendo, olha, no versículo 4: não sejais como os vossos pais, a quem clamaram os primeiros profetas. Novamente, ele vai alertar a questão dos pais. Olha, não sejais igual aos seus pais. Deus aqui vem mostrando a sua soberania, irmãos, na história, mostrando que Ele é Deus, que Ele tem controle sobre as nações, que Ele tem controle sobre o presente, passado e futuro, Ele tem controle sobre tudo. E Ele vem mostrando aqui isso ao povo. A gente vê tantos outros textos e profecias que se cumpriram, que tem profecias que vão se cumprir ainda, e a gente vê que Deus tem controle sobre tudo. Apesar das nossas escolhas, o Senhor sabe de tudo. Apesar da escolha do governo que está aí, ou que virá, o Senhor sabe de tudo, Ele tem o controle. Então nós temos que descansar nas mãos dele e ficar tranquilo. Ele que tem o controle do passado, do presente, do futuro, de tudo. Então, irmãos, ele traz aqui uma chamada ao arrependimento, ele traz um ensinamento para a gente olhar os erros do passado e não repetir-os. Ele mostra ao povo que ainda tem uma chance. Ele mostra a nós hoje que nós temos a oportunidade de transformar aonde nós estamos, a oportunidade de transformar a nossa casa, a nossa família, a nossa vida. E mais uma vez ele vai alertando: olha, não sejais como os vossos pais, a quem clamaram pelo profeta, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, convertei-vos agora nos vossos maus caminhos e das vossas más obras. Mas não ouviram, nem me atentaram, diz o Senhor. Versículo 5: vossos pais, aonde eles estão? E os profetas, acaso, vivem eles para sempre? Então ele está dizendo: olha, os pais que vocês tiveram a oportunidade deles, e aonde que eles estão hoje? Eles não deram ouvido, tiveram disciplina. Agora vocês arrependeram, já fizeram diferente, tiveram a oportunidade de voltar para a terra de vocês, e vocês querem cumprir, fazer o mesmo erro deles? Aonde que eles estão agora? Estão todos mortos, perderam a oportunidade deles. E assim a palavra do Senhor para nós hoje, irmãos. Quantas pessoas tiveram a oportunidade que nós estamos tendo agora e morreram nos seus delitos e pecados e não aproveitaram a oportunidade que o Senhor deu a eles? Será que nós vamos fazer o mesmo erro deles? Ou nós vamos fazer diferente? E ele fala: ó, e os profetas acaso vivem ele para sempre? É uma pergunta retórica. A gente para para pensar. Fala, os profetas, eles profetizavam na época lá, mas eles não vivem para sempre. Mas se os pais, que aqueles que receberam a palavra dos profetas naquele dia, tivessem dado ouvido aos profetas, eles não precisavam ter passado por tudo aquilo. Eles estariam vivos presenciando a palavra do Senhor acontecendo. Mas eles não vivem para sempre. Então quer dizer, eles não vivem para sempre, mas a palavra do Senhor permanece. Nós não vamos viver para sempre, queridos.
Mas o que nós fizermos com a palavra do Senhor, para que as outras pessoas encontrem essa palavra também, isso que vai fazer a diferença. A palavra do Senhor, ela permanece para sempre. Independente do que nós fizermos aqui, a palavra do Senhor vai permanecer. E nós que temos o dever de transmiti-la. Nós não vamos viver para sempre, mas nós vamos transmitir essa palavra que vai ficar aqui para sempre, que vai se cumprir. Nós somos boca de Deus hoje. Os profetas morreram, mas a palavra ficou. É isso que a gente tem que atentar. Olha, vamos ser boca de Deus onde estiver. Vamos abrir nossa boca e falar da palavra do Senhor. Vamos deixar o Senhor nos usar. E no versículo 6, ele vai dizer: contudo, as minhas palavras e os meus estatutos, e eu prescrevi aos profetas, meus servos, não alcançaram os seus pais? Sim, esses se arrependeram e disseram: como o Senhor dos Exércitos fez tensão de nos tratar, segundo os nossos caminhos e segundo nossas obras, assim Ele fez. Então, quer dizer, eu não falei através dos profetas, e eu não cumpri. Sim, o Senhor falou através dos profetas e tratou de fazer tudo aquilo que Ele prometeu ali para cumprir. Então, o que o Senhor fala, Ele cumpre. A palavra dele foi manifesta e foi cumprida. O povo de Israel, eles eram o povo, a nação escolhida. Era o povo escolhido por Deus para se manifestar presente na terra. Mas eles preferiram deixar as coisas do Senhor, preferiram a injustiça social, preferiram a apostasia, preferiram o orgulho, o egoísmo do coração deles. E o Senhor teve que trazer disciplina várias e várias vezes na vida da nação, naquela nação. E a ira de Deus não é um capricho de Deus pecaminoso, do pecado do povo, não é uma fúria desgovernada de Deus. Deus vai lá e faz, não. Ele é um cuidado de Deus contra a rebelião, contra o pecado, contra a queda de aliança. Deus, por amor, Ele se ira e vai lá e cumpre. Ele fala e vai lá e cumpre, para trazer o povo de volta, para trazer o povo perto dele, por amor à aliança que Ele fez ali com Abraão, por amor a nós outros, que ele fez através de Jesus na cruz do Calvário, que enviou Jesus por nós, por amor à nossa vida. Deus nos faz ser provado, Deus nos faz passar por situações para que lá na frente a gente aprende e nos voltemos para Ele de coração. Porque nós, seres humanos, nós somos teimosos muitas vezes, nós somos difícil de abandonar o pecado, porque nós vivemos aqui nesse mundo, nós vivemos na carne, e o pecado anda perto de nós, o pecado está todo dia exposto a nós. Porém, o Senhor nos chama também ao arrependimento, dizendo: olha, faz um novo começo, faz uma nova mudança, independente do seu erro. Qual foi o tamanho do seu erro? Deus não olha isso, Deus quer agir. Se nós estivermos diante dele com o coração urgente, clamando ao Senhor: Senhor, me perdoa, Senhor, eu quero ter um relacionamento contigo, Senhor, eu quero estar diante de ti. O Senhor, Ele é poderoso, é Ele que vai fazer, irmãos, para nos limpar de todo pecado, para renovar a nossa vida, para restaurar a nossa vida, de dentro para fora e de fora para dentro. É isso que a gente estava pregando. Olha, precisa restaurar o templo de fora. E Zacarias, vocês precisam restaurar o coração de vocês de dentro. É todo o corpo, para que o Senhor nos use, para que o Senhor nos proteja, para que o Senhor seja a nossa segurança, para que o Senhor também seja o nosso alvo lá na glória, para que nós possamos atentar
com mais diligência para isso, com mais fervor para isso, ao arrependimento. A gente ouve falar tanto sobre arrependimento, mas a primeira coisa que tem que gerar em nós é fé, é acreditar em quem nós temos crido, em ter certeza das coisas que o Senhor prometeu, ter certeza de que Ele vai cumprir. Isso é fé, né? E o Senhor, Ele pode apagar todo o pecado. Ele está pronto a nos receber, igual o filho pródigo que voltou ali para casa, o pai dele recebeu de novo. Ele quer nos dar uma nova chance, Ele quer nos restaurar, Ele quer nos mostrar o caminho, Ele quer nos trazer para perto dele todo dia. E é todo dia que nós precisamos arrepender-nos. Por quê? Nós abrimos nossos olhos, no nosso pensamento dele, a gente aperta muitas vezes. E se Ele não atentar para isso, cada dia mais preocupação, a gente vai morrendo espiritualmente. Quando é fé, a gente sai da igreja, a gente se aplica das coisas do Senhor, a gente para de orar, a gente para de ler a Bíblia, o nosso coração se volta para as coisas do mundo. E o Senhor nos chama hoje, olha, volte-se para mim, levante de manhã, glorifique ao Senhor, está na hora do almoço, glorifique ao Senhor. O que Salmo fala? Meditar na palavra do Senhor dia e noite, para que nós sejamos como ar plantado ali junto ao ribeiro, nos alimentando todo dia, para que o Senhor nos abençoe, para que o Senhor nos capacite a gerar frutos dignos de arrependimento. E o que é frutos de arrependimento? Fruto de arrependimento. Um dos frutos é a mudança de atitude. A pessoa muda de uma hora para outra, muda de vida. O segundo fruto é a restauração espiritual lá dentro. Você começa a orar mais, você começa a buscar mais o Senhor, você começa a transmitir a palavra do Senhor, porque a boca fala que o coração está cheio. Quando você não é tão cheio de Deus, você começa a falar de Deus em qualquer situação, qualquer momento, qualquer hora. Aí pô, a gente é chato. Olha os crentes, não, é porque a gente está cheio de Deus, ele transmitir isso. Esse é o fruto de arrependimento. E também quando vem a palavra do Senhor na nossa vida, a gente se torna uma testemunha viva, tanto nas palavras quanto na atitude, em tudo. Isso é fruto de arrependimento. E vamos parar por aqui no versículo 6, no próximo a gente continua, mas eu quero fazer umas perguntas para os irmãos. Mediante a tudo que eu falei aqui nessa manhã, o que os irmãos aprenderam? Quais são os benefícios do arrependimento sincero? Quais são os benefícios que a gente tem se a gente arrepender, se a gente nos voltar para o Senhor? Porque exemplo a gente tem. Está aqui o exemplo da nação de Israel. Eles tiveram um pequeno arrependimento, fraco arrependimento, o Senhor precisava de ir lá e resgatar eles. Então, quais são os benefícios do arrependimento? Primeira coisa, os pecados serão apagados. Nossos pecados serão totalmente apagados, independente de qual seja. O Senhor vai jogar eles no mar do esquecimento. Se nós nos arrependermos ao Senhor, nós seremos perdoados. Por quê? O arrependimento é a porta da restauração. Quando nós nos arrependemos, nós vamos para a cruz. E Jesus nos purifica de todo pecado através do sangue. É Ele que nos purifica, Ele nos perdoa, Ele nos regenera, Ele nos faz um novo mundo, uma nova mulher. E quando a gente recebe o perdão dos pecados, nós ficamos aliviados. Jesus me falou: olha, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Porque o pecado nos cansa, o pecado nos sobrecarrega. O pecado nos desanima. Quando nós vamos até Jesus, Ele nos alivia, Ele nos liberta, Ele é nosso Salvador, Ele nos purifica. Esse é um dos benefícios do arrependimento. Outro benefício, relacionamento com Deus. Quando nós nos arrependemos de coração, nós nos voltamos para Deus. Nós queremos orar mais, nós queremos ouvir mais a palavra, nós queremos estar mais diante do Senhor.
nós queremos buscar mais de Deus para ser melhor. Isso também é um sinal, é um benefício do arrependimento sincero. E outro benefício, irmãos, é a bênção eterna de Deus, lá no final, por meio de Jesus. Ele prometeu que vai voltar. Foi para o Pai preparar o lugar, mas Ele prometeu que vai voltar para nos levar junto com Ele. Se nós nos arrependemos todo dia, voltar o nosso coração para Ele todo dia, nós temos a bênção eterna da salvação. Esse também é um dos benefícios. Então, o arrependimento é a porta da restauração. É isso que Zacarias fala aqui. E os irmãos, nessa manhã, levam essa palavra para o coração de vocês. Pode falar, irmão. Isso. Porque o arrependimento é o primeiro passo, né? Quando a gente arrepende mesmo do coração, é natural, automaticamente nós começamos a mudar. E para ter essa mudança, nós precisamos de esvaziar de nós mesmos. Para fazer isso, o que a gente tem que fazer? Confessar o Senhor. Olha o que Davi fez. Ele, quando pegou ali com o parceiro, ele tentou de toda maneira esconder o seu erro, quando nós estudamos aqui. Tentou de todo jeito esconder o erro dele, fazendo estratégias ali para esconder o erro dele, mas o Senhor estava vendo. E o mundo ensina nós a fazer isso todo dia. Igual eu falei, bebe para esquecer, né? Vai lá, vai babar, vai fazer isso, vai trocar, vai você esquecer os seus erros. Não, irmãos, não é dele não fazer isso, não. Não é dele não é reconhecer e confessar diante do Senhor, mas Senhor, eu fiz isso mesmo. Eu errei aqui e eu quero mudar de vida. O Senhor está pronto a nos perdoar, o Senhor está pronto, de braço aberto a receber. Nós temos que querer, né? Confessar, o Senhor está diante dele. E eu digo a vocês, irmão, não importa a maneira que você está vivendo, não importa o que você tem feito, já fez aí no passado, tem gente que ficou preso no passado. Eu fiz isso, o passado está te assombrando, eu não mereço estar diante do Senhor, eu não mereço fazer tal coisa do Senhor, porque eu fiz isso, porque eu errei naquilo que aconteceu isso comigo. Não, irmãos, não importa isso não. O Senhor está aqui, Ele está de braços abertos todo dia para nos receber, para nos transformar, para nos mudar, porque se nós chegarmos a Deus, Ele vai nos chegar até nós. Então, o início aqui desse livro de Zacarias, ele traz um ensinamento do sinal real do arrependimento verdadeiro com Deus, que é o resultado da nossa busca com Deus, busca através das coisas de Deus. E isso, irmãos, vai acarretar uma mudança na nossa vida, e quando a gente muda, todas as outras coisas da nossa volta começam a mudar, e a nossa geração será abençoada. Se nós queremos uma família forte, nós queremos uma vida extraordinária com Deus, o primeiro passo é arrepender, confessar e ao Senhor, seguir os seus preceitos todo dia. É isso que Zacarias começa a alertar o povo que Ageu fala das coisas físicas, Zacarias começa a falar das coisas espirituais. Depois aqui ele começa a ter umas visões. Nós vamos estudar nos próximas vezes as visões de Zacarias. Ele também fala sobre Jesus Cristo, ele traz algumas profecias que se cumpriu ali nos evangelhos e que vão ainda se cumprir. Então são coisas maravilhosas para nós estudarmos aqui dentro desse texto. E hoje eu finalizo aqui, irmãos, e eu gostaria que os irmãos guardassem isso no coração de vocês, que nós precisamos do Senhor, independente de como nós estivermos,
Eu estou bem demais com Deus, minha vida espiritual está lá em cima. Aí você está mais errado ainda. A gente tem que reconhecer que não somos nada, que nós precisamos do Senhor todo dia. Que se nós estamos aqui é por misericórdia dele, pelo plano que ele fez lá no início, que vem se cumprindo através dos profetas, e vem se chegando até a nós. Amém? Stop, vamos fazer uma oração ao Senhor. E use dessas palavras quando a gente for pregar com alguém. Tem gente que não está precisando de ouvir a palavra do Senhor. A mensagem central do Evangelho é arrependei-vos. Isso que João Batista foi, que era filho de Zacarias, o profeta de João Batista era filho de Zacarias, que ele profetizou, arrependei, abrindo o caminho do Senhor. E a palavra para nós é essa também. A gente tem que arrepender todo dia, pregar isso para as pessoas, falar isso para as pessoas, né? Então vamos orar ao Senhor, agradecer a Ele por esse momento. O Senhor nos dê também paz, segurança para a nossa casa, continue nos abençoando. Senhor Deus e Pai, nós te glorificamos mais uma vez, Senhor. Mas agradecemos a Ti por esse momento que passamos aqui na tua casa. Primeiramente, nós te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos deu, Pai, de ter essa porta aberta aqui para a gente estudar a tua palavra, Senhor. Muito obrigado. Continue, Senhor, abençoando nossas vidas, mudando o entendimento da tua palavra, mudando nossas situações, nossas vidas, restaurando o nosso ser de dentro para fora e de fora para dentro, Senhor. Também nós pedimos ao Senhor capacitação, Pai. Nos usa, Pai, com poder e glória. Nos enche do Teu Espírito Santo para transformar essa geração, para transformar vidas através de nossas atitudes, em nome de Jesus, ó Pai. Que o Senhor, Deus, nos abençoe, que o Senhor nos renova, que o Senhor nos restaure, em nome de Jesus é que nós te pedimos e agradecemos nessa manhã, ó Pai. Nos deve paz para a nossa casa e segurança também, Senhor. E nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. O Senhor abençoe cada um de vocês, em nome de graça e paz. Amém.